O que Jesus realmente ensinou sobre a igreja e a relação com Deus? Você já se perguntou por que Jesus, o fundador do cristianismo, nunca mencionou a criação de uma igreja institucional, como vemos hoje? Ou porque ele não indicou intermediários, como pastores e padres, entre o homem e Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar questões como essa e analisar o que Jesus realmente ensinou sobre a nossa relação com o divino. Prepare-se para reflexões que podem desafiar o que você aprendeu até agora. Fique comigo até o final deste vídeo. Uma história de um pastor evangélico. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça. O pastor foi preso durante uma celebração em frente aos fiéis. Por que Jesus nunca mencionou a criação de uma igreja institucional ou a necessidade de intermediários entre o ser humano e Deus? Se olharmos para os ensinamentos de Jesus, algo se destaca. Ele nunca falou sobre a criação de uma igreja institucional ou sobre a necessidade de intermediários entre nós e Deus. Isso pode parecer surpreendente, considerando que muitas denominações cristãs, hoje, enfatizam a importância da igreja como uma instituição e do clero como figuras essenciais. Mas o que Jesus realmente ensinava? Ele nos falava de uma conexão direta com Deus. Em Lucas 17:21, ele disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a presença de Deus não está restrita a um templo físico ou a uma organização hierárquica. Está dentro de cada um de nós. Isso nos lembra que para Jesus, o mais importante é a nossa relação pessoal e espiritual com o Pai. Além disso, em João 4:24, Jesus disse que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há menção nos evangelhos de que deveríamos depender de um sistema religioso formal para isso. Ele nunca instituiu um corpo religioso que governasse ou controlasse a fé das pessoas. O convite de Jesus era simples: buscar a Deus diretamente, sem intermediários. Por que a maioria das igrejas enfatiza tanto a coleta de dízimos e ofertas se Jesus pregou contra o acúmulo de riquezas materiais? Outra questão intrigante é o foco que muitas igrejas modernas colocam no dízimo e nas ofertas. É curioso observar como o dinheiro se tornou uma parte central da prática de muitas religiões, quando Jesus, por outro lado, nos advertiu contra o acúmulo de riquezas. Em Mateus 6:24, ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Isso deixa claro que o foco de nossa vida espiritual não deve ser a prosperidade material, mas sim a busca pelo reino de Deus. No entanto, ao longo do tempo, algumas igrejas acabaram por dar mais importância ao aspecto financeiro, muitas vezes distorcendo a mensagem original de Jesus. Para ele, o verdadeiro tesouro está no céu, não na terra. Gostaria de lidar melhor com os dias difíceis? O livro digital Onde Dias Melhores Virão tem as respostas que você procura, com palavras inspiradoras que compartilham o melhor de Deus com você. Você aprenderá a encontrar equilíbrio mental e paz de espírito para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Não espere mais para investir em si mesmo, fortalecer sua fé e aprender a encarar os desafios sem medo. Clique no link da descrição abaixo e garanta já seu exemplar para começar sua transformação hoje mesmo. Se o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo, por que ainda há a necessidade de rituais religiosos contínuos para garantir a salvação? Agora pense comigo. Se o sacrifício de Jesus foi perfeito, por que tantas igrejas continuam a insistir em rituais como condição para a salvação? Jesus morreu na cruz, ressuscitou e ofereceu a salvação como um dom gratuito a todos que creem. Efésios 2, do 8 ao 9, nos diz que pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que nossa salvação não depende de rituais, regras ou obrigações religiosas, mas de uma fé genuína em Jesus e em seu sacrifício. Ao longo da história, porém, muitos líderes religiosos adicionaram camadas de tradição e obrigações, talvez como forma de controle ou de manter seus seguidores dentro de certas práticas. Mas, segundo a Bíblia, o que Jesus realmente deseja é um coração sincero e uma fé viva, não a observância mecânica de regras impostas pelos homens. Se a Bíblia diz que todos somos sacerdotes, por que as igrejas insistem em hierarquias e líderes religiosos que dizem ter autoridade sobre os outros? Essa é outra questão que causa grande reflexão. Em 1 Pedro 2,9, diz que somos todos sacerdotes reais. Isso significa que temos um acesso direto a Deus. Não há necessidade de mediadores humanos, como sacerdotes ou pastores, para interceder em nosso lugar. Cada um de nós pode orar, buscar e se conectar com Deus de maneira individual. Porém, com o passar do tempo, muitas igrejas adotaram estruturas hierárquicas rígidas, onde líderes são vistos como autoridades espirituais, quase como se tivessem um acesso especial a Deus. Mas, se seguimos os ensinamentos do Novo Testamento, vemos que a intenção original de Deus era que todos os crentes fossem igualmente sacerdotes em seu reino. Por que tantas igrejas proíbem questionamentos se Jesus incentivava a busca pela verdade? Pense, meu amigo, você é inteligente.